pessoa que era cristã, de verdade, né? Nessa última quarta-feira, dia 29, foi executado em Salvador um pastor que pregava por diversos bairros da cidade, inclusive regiões controladas por facções. E dias antes de ir a óbito, ele recebe uma mensagem que para muitos foi uma ameaça velada. E dias depois ele é executado. Neste vídeo eu quero trazer alguns detalhes envolvendo isso, do que pode estar por trás. Vou mostrar o que o patrão, o chefe do pastor falou e também sobre o posicionamento do pastor em vida. Tá um vídeo assim muito esclarecedor e importante sobre este caso. Mas antes de tudo, você sabe o protocolo. Clica no like, dá uma força aí para o nosso canal, é de graça, é fácil, é rápido. E se você não se inscreveu ainda, não perde tempo não. Vem para essa família abençoada, se inscreve aqui no nosso canal. Eu quero você fazendo parte dessa comunidade. O pastor Rick Andrade da Silva, de 39 anos de idade, de acordo com alguns portais de notícias, embora que houve um portal que disse que ele teria 35 anos, o fato é que ele era um pastor muito ativo na sua comunidade e muito respeitado também. Pregava por diversos bairros de Salvador. E é possível ver vídeos de suas ministrações em sua igreja, onde ele pregava com fervor e com intensidade. Glória, pode pregar bem, se não tiver fogo na pregação, são palavras mortas e vazias. Pode cantar bem, a letra do hino é até bonita, mas se quem está louvando não tiver fogo, é só blá 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 e mimimi. Pode colocar evangelismo na rua, se não tiver fogo, ninguém vai parar para te ouvir, ninguém vai te escutar. Aleluia, pode até ter conhecimento bíblico, porque o diabo também conhece, mas se não tiver fogo, só vai ser mais um teólogo, besta e mentindo, sabe tudo. Mas escuta o que eu vou dizer, tu pode ser analfabeto, aleluia, tu pode não saber ler, não saber escrever, morar numa casa simples, vestir uma roupa simples, mas se tiver fogo, o demônio respeita. E esse fervor não se limitava às quatro paredes da igreja onde o pastor Rick Andrade ministrava, não. Ele pregava muito ao ar livre, como eu disse, pregava em diversos bairros de Salvador, inclusive regiões controladas por facção, que sabemos que infelizmente existe muito. Mas ele não se intimidava e com o mesmo fervor pregava nesses locais. Quem manda nos demônios, é ele que manda no inferno, ele é o dono da vida, Jesus Cristo, ele é o maior. Levante a mão para cima e comece a declarar, Jesus Cristo é o maior, ele é maior do que BDM, ele é maior do que Comando Vermelho, ele é maior do que Fernandinho Beiramar, ele fumo, ele é o maior. Levante a tua mão e comece a declarar, Jesus é o maior. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Esse é o maior. Oh, aleluia! Urai mandora cheia, urimicandaraia. Para Jesus, Deus acrescenta seu dia de vida. Despe não mata. Aleluia! Polícia Civil não mata. Militar não mata. Quem se entrega a Jesus de coração, ele guarda, ele protege. Vamos orar? Segura essa criança aqui, por favor. Já. Ele precisou te tirar de um lugar para outro para guardar a tua alma. Eu vi a gente da sua própria família te chamando de louca. O que intrigou e chamou a atenção de muita gente é que dias antes da sua execução, que se deu agora, quarta-feira, dia 29, o pastor Rick Andrade postou na sua rede social uma resposta a uma pergunta que para muitos transpareceu uma ameaça velada, em que alguém dizia que se ele não fosse de Deus, ou que se não fosse Deus aquilo que ele falava e fazia, ele seria executado. Eu estou aqui falando com as minhas palavras.
E ele respondeu com humildade e tranquilidade. Olha só a pergunta e olha só a resposta que o pastor deu a ela. Deixa só eu falar para vocês. Eu sempre costumo dizer, Jesus ele falou uma palavra e disse assim: se você guardar a minha palavra, eu também te guardarei no dia de tribulação que há de vir sobre a terra. Tem gente que bate no peito e diz: eu mato, é pistoleiro, porto uma arma. Irmão, deixa eu te falar, a vida e a morte está na mão de Jesus. Até os demônios, para fazer alguma coisa, tem que pedir permissão a ele. Então, eu acredito no poder de Deus, Pai. Então, qualquer um aí que se partir para cima e Deus estiver na vida do homem ou da mulher, Pai, vai tombar, ou vai infartar, ou vai endemoniar, mas alguma coisa vai acontecer, papai. Mas não tem negócio de meio termo, ou Deus está na vida do servo, ou Deus não está. Não tem lugar para eu não entrar, porque Deus não pede permissão a demônio para entrar em lugar nenhum. Dias depois, o pastor Rick Andrade foi executado a tiros em Salvador aos 39 anos de idade, nessa quarta-feira, dia 29. Ele deixa 3 filhos, um homem honrado em sua comunidade, trabalhador, trabalhava de vigilante para sustentar sua família. E o seu próprio patrão atestou sobre a sua conduta de cristão, demonstrando total desconhecimento da motivação por trás de um crime como esse, cometido contra um trabalhador, um pai de família, conforme fica saliente nessa matéria. Estamos aqui no Instituto Médico Legal, para onde foi trazido o corpo deste vigilante, que foi identificado como Rick Andrade. Ainda não há confirmação sobre a idade dele, mas de acordo com o chefe, dele, eu conversei mais cedo, disse que ele tem aproximadamente 35 anos, tem 3 filhos e estava aguardando ali para seguir para a empresa onde trabalhava em Lauro de Freitas. Ele trabalhava nessa empresa há pouco mais de 1 ano. De acordo com o chefe, não era uma pessoa com envolvimentos, com brigas, com discussões com ninguém, de acordo com este chefe que conversamos mais cedo. O Rildo conversou com ele mais cedo, eu conversei também por telefone agora há pouco. Diz que era uma pessoa que tinha ali um comportamento bastante amistoso, inclusive entre os colegas. Mais cedo, logo no Jornal da Manhã, Rildo conversou com este chefe do Rick Andrade. Acompanhe o que ele disse. Um rapaz super honesto, trabalhador, né? Uma pessoa que era cristã, de verdade, né? Pessoa que estava sempre levando a palavra de Deus para todo mundo, abraçando todo mundo, né? Não tinha rixa com ninguém, não tinha desentendimento com ninguém, tudo dele era abraçar, levar a palavra, um cara que estava sempre sorrindo. Um cara que tem 3 filhos. Hoje a gente sai para trabalhar, não sabe se volta. Pois é, isso foi aí o relato, do chefe do Rick, o Rick Andrade, um rapaz que estava aguardando para seguir para o trabalho em Lauro de Freitas na manhã de hoje, quando foi alvejado por vários tiros. De acordo com informações, os pertences dele ficaram ali ao lado do corpo, não teria sido levada aí a bolsa com documentos, celular e outros pertences, tudo teria permanecido ali, o que de alguma forma descarta a hipótese de latrocínio, mas a polícia segue investigando este caso. Ainda não há informações sobre motivação ou autoria deste crime. A polícia está nesse momento fazendo ali diligências na região em busca de pistas que possam elucidar o que aconteceu com este homem que estava aguardando para seguir para a empresa onde trabalhava na manhã de hoje, na Avenida Jequitaia, ali no bairro da Calçada, na Cidade Baixa, em Salvador. Pessoal, e entra aqui um ponto que eu vi muitas pessoas questionando isso. Por que Deus não livrou? Se o pastor em questão até demonstrou confiança em Deus, na sua própria resposta que ele deu para a mensagem dias antes do seu óbito, da sua execução, ele demonstrou confiar em Deus e estava pregando a palavra de Deus. Por que Deus não livrou? Por que Deus não guardou? Primeiramente, nós não sabemos ainda a motivação desse crime. Se realmente a motivação no crime está atrelada às suas pregações, envolvendo as suas mensagens em áreas controladas por facções, não sabemos se se trata disso. E se realmente foi por conta disso, sabemos muito bem que o nosso Deus, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal, a expressão Deus sabe de todas as coisas é uma palavra muito poderosa. Significa que Deus ele sabe passado, presente e futuro. Deus sabe o que aconteceria se Deus livrasse o pastor. Daqui a 10 anos o que iria acontecer, Deus sabe.
Então, as decisões de Deus são embasadas em um conhecimento muito mais amplo do que o nosso. A gente enxerga apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus ele vê uma mesma situação de todos os ângulos. E se o pastor em questão foi a óbito por pregar a palavra de Deus, ele não foi o primeiro e nem o último. Quantos homens de Deus não perderam as suas vidas justamente por estarem pregando a palavra e falando verdades que incomodaram pessoas proeminentes dentro de um sistema? E até mesmo aquele episódio envolvendo a fornalha de fogo de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles afrontaram o rei e disseram que não iriam adorar a estátua, eles foram bem enfáticos, dizendo, bem, Deus pode nos livrar das suas mãos, ó rei, mas mesmo que ele não livre, nós não iremos adorar a tua imagem. Ou seja, eles sabiam que Deus poderia fazer ou não fazer, porque Deus é soberano. Deus não é obrigado a livrar ninguém. Deus é soberano. Agora, o que Deus ele faz ele sempre vai honrar quem faz a sua vontade. E se não acontecer nessa vida, na outra vai ter. Porque todos os cristãos que perderam as suas vidas por causa da mensagem do evangelho de forma injusta, receberão seu galardão. Até porque a nossa maior esperança não está nessa vida, está na outra vida. Então é muito importante considerar isso na hora de fazer certos questionamentos envolvendo um caso como esse. E um outro ponto também, que eu não estou dizendo que seja isso, até porque, volto a dizer, não sabemos a motivação por trás desse crime, mas considerando que ele tem ido a óbito por pregar a palavra. Um outro ponto que também deve ser considerado é a própria falha humana. Você pode ser um homem de Deus, agir fora da direção de Deus e sofrer as consequências por isso. Igual aconteceu inclusive com o rei Josias, que foi um rei bom. A Bíblia diz que nunca houve um rei semelhante a ele, nem antes nem depois, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Mas Josias saiu na peleja contra Faraó Neco, e Deus havia dado um direcionamento a Faraó Neco, que ele fizesse guerra a uma nação que Deus queria julgar e punir. E quando Josias se opôs a Faraó, ele disse, olha, rei de Israel, olha, rei de Judá, contra ti eu não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E cuidado de você não se opor contra mim e você acabe se opondo contra Deus que é comigo e ele te destrua. E Josias, mesmo sendo um homem de Deus, ele não ouviu aquelas palavras de Faraó, que era um ímpio, mas que estava dentro de uma direção de Deus. Josias se opôs contra Faraó e acabou perdendo a sua vida. E acabou sendo executado. Por exemplo, se eu estou aqui, Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem um projeto, de repente eu penso, bem, eu quero pregar lá dentro de uma favela, onde eu sei que é uma área de extremo risco, uma área controlada por facções. Se eu faço isso de mim mesmo, fora de uma direção de Deus, Deus não vai se responsabilizar pelos meus erros e pela minha falta de vigilância. Agora, se Deus me direcionou, vai lá na favela, ele se responsabiliza. Tanto para me guardar, como para me preservar minha alma para aquele grande dia, caso aconteça algo. Agora, é muito importante o ser humano ter essa sensibilidade de, em situações que envolvem risco, situações de gravidade, ter cuidado para não agir por conta própria, fora de uma direção de Deus, porque ele pode sofrer as consequências por isso. Agora, eu não sei se esse foi o caso do pastor, eu não sei. Por isso que eu estou aqui explicando para vocês todos os ângulos possíveis, onde pode existir uma falha humana e onde pode também existir um propósito de Deus. Deus permitiu porque era a hora. O Deus que sabe passado, presente e futuro decidiu, bem, eu não vou livrar desse momento, mas eu vou levar a alma para mim. O que eu creio, diante dos testemunhos que eu ouvi aqui a respeito desse pastor, do próprio patrão, da conduta dele, de pessoas próximas que comentaram também sobre este caso, é que era um homem justo e que morreu de forma injusta. E quando isso acontece, nós já sabemos muito bem, a alma está em um lugar muito melhor do que aqui. A alma está em um lugar bom. Assim como o rei Josias, que foi um homem de Deus, como eu disse, perdeu a sua vida, mas não a sua salvação. Então, certamente, eu creio, diante do que os relatos que eu ouvi, porque eu não conhecia os bastidores da vida dele, a menos que venha alguma coisa à tona, que aí eu mudo a minha opinião. Mas diante do que nós ficamos sabendo até aqui, um homem justo, a sua alma está descansando com Deus, e sei que Deus irá cuidar da sua família e dos seus filhos que ficaram. As minhas mais sinceras condolências à sua companheira, aos filhos, aos familiares que sofrem com isso. E esse mundo, gente, está assim, esse mundo é daqui para pior. Por isso que a gente tem que ser menos apegado com as coisas da vida e do mundo e nos apegarmos com Deus, que é a fonte de esperança que nós precisamos. Nós precisamos disso.
É isso o vídeo de hoje. Deus abençoe imensamente mais você, a sua família. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo.